Olá, neste vídeo a gente vai explicar um pouco os conceitos e ideias que a gente vem desenvolvendo neste espaço, que é o Observatório Jornalismos. Bom, a discussão que a gente propõe aqui, ela passa ao largo de alguns conceitos que vem orientando sobremaneira o pensamento sobre jornalismo já desde meados do século XX, geridos em muito a partir da perspectiva dos estudos culturais e de paradigmas comunicativos latino-americanos. Não que a gente duvide da sua relevância, né? Mas a ideia é mobilizar outras epistemologias, também outras ontologias, para pensar o trabalho de tradução de mundos realizado pelos jornalistas, trabalho este, né, que faz proliferar jornalismos no plural, tecido como rede sociotécnica. É assim que a gente entende o que precipita dessa prática profissional. A mirada aqui é a condução de uma epistemologia relacional a partir especialmente da cosmologia dos povos ameríndios. Esse é o nosso lugar de partida. Nós entendemos a epistemologia científica, objetivista, como construída e politicamente localizada. Então, inspirados por uma virada ontológica, optamos assim por observar o jornalismo, esse filho da modernidade, a partir de outros modos de ser e estar no mundo, para além daqueles ensaiados no Ocidente humanista. Bom, a fim de manter um local fértil onde essas discussões pudessem se dar, a gente criou então o Observatório Jornalismos, incubado no grupo de pesquisa Quintais, Cultura da Mídia, Arte e Política do PPG-Com da UFOP, onde a gente dá aula. O jornalismos é um espaço desterritorializado de partilha de saberes sobre jornalismos possíveis, mundos possíveis. No Observatório Jornalismos, o S maiúsculo ao fim do nome não deve passar despercebido. É onde lançamos-nos a imaginar jornalismos que traduzam mundos, sobretudo a partir do encontro com a diferença. Por fim, o observatório é o local onde damos continuidade às pesquisas, às respectivas pesquisas de doutorado, né? Eu imaginando um jornalismo de perspectivas ou um jornalismo xamânico e Evandro colocando o jornalismo em equívoco. Antes de falar de um jornalismo em equívoco propriamente dito, é importante dizer brevemente o que é o equívoco na perspectiva que nós enxergamos. O equívoco é uma construção no trânsito entre etnografias com os povos da Amazônia e a retomada dos conceitos de animismo e fetichismo, a partir especialmente de Bruno Latour, Roy Wagner, Isabelle Stengers, Gilles Deleuze e Félix Guattari. A partir de um relato etnográfico, o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro conta uma história que ele escutou. Um indígena se embrenhou na mata e, depois de horas andando, encontrou com outro humano que lhe ofereceu uma cabaça de cerveja de mandioca num dia muito quente. Quando ele foi beber, tomou um susto ao perceber que a cabaça, ao invés de cerveja, tinha sangue. O seu interlocutor, na verdade, era uma onça. E se a onça o via como humano, é porque ele foi capturado pela perspectiva da onça. A cerveja da onça era o sangue. Ou seja, o mesmo nome, em realidades distintas, serve para designar coisas completamente diferentes. Aí está o equívoco, o fundamento da comunicação na percepção do Eduardo Viveiros de Castro. Ou seja, não é no entendimento, no consenso e na ordem, mas sim na incompreensão que está a marca do processo comunicativo. Viveiros de Castro desenvolve esse pensamento a partir do encontro interétnico entre índios e brancos. E ele transforma o perspectivismo ameríndio, assim, em um tipo de teoria antropológica. Nós acreditamos, aqui no Observatório Jornalismos, ser possível tomar esse pensamento como um tipo de teoria da comunicação, apostando no equívoco como base para entender, para também forjar um conceito de jornalismo. Pois bem, o jornalismo em equívoco é uma proposta que parte de alguns pontos que emergiram de observações empíricas. O jornalismo é uma rede sociotécnica, portanto, para compreendê-lo, e nós não estamos falando aqui de totalidade nenhuma, é preciso levar em conta o que é agência nessa rede, além dos humanos autorizados a produzir traduções legítimas do mundo. Portanto, é preciso estarmos atentos não só às atividades dentro das redações e aos jornalistas reconhecidos como tais, como jornalistas, mas a toda a rede de produção de relatos, ampliando o escopo das nossas pesquisas. Pois bem, como rede sociotécnica, o jornalismo é fluxo de agenciamentos e não a coisa em si. Portanto, o conceito de jornalismo ele é temporário e ele muda.
Por essa via, o jornalismo em equívoco se apresenta como uma abordagem relacional que inventa conceitos e decanta conclusões a partir do desenho das relações entre os entes e não a partir de suas nomeações no ponto inicial da pesquisa. O jornalismo em equívoco reabilita a outra parte do jornalismo que costuma não ser lembrada no discurso da criação dessa narrativa, a da invenção diferenciante do mundo, o contrário da invenção coletivizante da purificação, que ganha com frequência os nomes de objetividade, transparência e isenção. Esses são fetiches do jornalista que acredita ser possível alcançá-los, acredita neles como um peregrino que busca a iluminação. Bom, nessa mesma toada, a invenção de um jornalismo de perspectivas, ela propõe uma visada outra sobre a rede de jornalismo, né? É sobretudo uma provocação teórica apadrinhada pela habilidade dos xamãs na cosmologia ameríndia. Trata-se de um experimento conceitual, na verdade, né? Um nó de uma rede em curso baseado no deslocamento transespecífico dos xamãs, ou seja, no modo como os mestres do esquematismo cósmico traduzem mundos e fazem dialogar pessoas humanas e pessoas não humanas. A ideia aqui, a partir desse conceito, é pensar um jornalismo a partir da ideia de xamanismo que construímos, muito especialmente a partir de Ailton Krenak, Davi Kopenawa, Eduardo Verde Castro, Aparecida Vilaça, Tana Stolze e mais um bocado de gente. A partir do estudo desses povos, que Viveiros de Castro, dos povos ameríndios, né, que Viveiros de Castro, por exemplo, fez surgir o conceito de perspectivismo ameríndio. Esse conceito ele abriga a crença partilhada por povos indígenas amazônicos de que o mundo é habitado por diferentes tipos de seres, humanos e não humanos, que são sujeitos, são pessoas, ou seja, têm capacidade de agência sobre o mundo, mesmo que sejam pessoas não humanas, né? Agem com base em intencionalidade e reflexividade. Nesse conceito, há também a ideia de que cada um desses seres se vê como humano, vendo todos os outros, então, como não humanos. A gente está acessando aqui uma ideia de humanidade relacional, vejam bem. Isso porque em algumas cosmologias não ocidentais prevalece a ideia de que há uma humanidade moral comum a todos os seres, né? Se a gente for pensar em análogos desses conceitos dentro da nossa perspectiva ocidental, uma só alma ou uma só cultura, os quais se diferenciam então pelo corpo, né? Pela natureza, entre aspas. Pois bem, dom ou trabalho, e também os dois ao mesmo tempo, os jornalistas e xamãs, eles se encontram na labuta de traduzir o mundo aos demais membros de certo coletivo. Aos jornalistas cabe a lógica cientificista, né? Mais conheço, quanto mais me afasto. Aos xamãs, a deslógica ameríndia. Mais conheço, quanto mais me aproximo. Como que a gente pode aproximar os dois na bruteza reducionista de um conceito, o jornalismo de perspectivas, né? Ou o jornalismo xamânico? O jornalismo, em seu viés de serviço prestado à sociedade por meio de empresas de comunicação, ele cresceu com o desenvolvimento capitalista. Os xamãs, em sua natureza transespecífica e conciliadora, seguram os céus ou o céu prestes a cair por conta de ambições alimentadas por um modo hegemônico de produção de riqueza que é definitivamente predatório. Não poderiam estar mais diametralmente opostos. A boa ironia, a gente supõe, é que uma invenção possível de jornalismo inspira-se justamente no xamanismo, essa prática vida de tradução de mundos que possibilita o diálogo transespecífico nas cosmologias ameríndias. E está no xamanismo como inspiração por ao menos alguns motivos. A comunicação pelo equívoco, o modo como o xamanismo administra o encontro de perspectivas, ou ainda a maneira como permite o deslocamento de si para conhecer o outro, a ética do zelo, o animismo revisitado, considerando sobretudo o papel ativo dos objetos técnicos na agência sobre o mundo, e o interesse pela jurisprudência mais que pela lei ou pelas leis. Essa proposta, ela tem como desenho de rota alguns pontos perenes, né? Primeiro, refletir sobre a tradução de mundo performada pelo jornalismo, tal qual a epistemologia objetivista legitima.
assim como buscar compreender, no âmbito das práticas xamânicas, o modo como as conversações entre espécies de seres realizam traduções e deslocamentos de perspectivas. Bom, segundo, compreender o modo de conhecer dos xamãs na cosmologia ameríndia. Terceiro, mobilizar uma guinada no olhar sobre o campo jornalístico inspirada pelo perspectivismo ameríndio. O quarto ponto é mapear o jornalismo em seu modo diferenciante, quer dizer, o jornalismo de perspectivas em seus modos de existência, em sua jurisprudência. E, por último, contribuir com a construção de uma base teórica e de referência para futuras pesquisas, amparada pela aliança justamente entre correntes contemporâneas da antropologia, cosmologia ameríndia e estudos de comunicação e jornalismo, a fim de que possamos fornecer instrumental teórico reflexivo, construir instrumental teórico reflexivo para a invenção de jornalismos no plural, né, que encarem o outro, humanos e não humanos, como margem da existência do próprio. É importante, então, a gente convidar a todos e a todas para visitar o canal do YouTube do Observatório Jornalismos. Lá estão todos os episódios da série audiovisual Traduções, onde nos colocamos em diálogo com convidadas e convidados a fim de imaginar jornalismos possíveis, mundos possíveis. E além desses episódios do Traduções, lá também há uma série de conteúdos que a gente produz relacionados a essa temática. Bom, a gente espera que a gente possa se encontrar nessa rede tecida em meio a muita imaginação e desejo pelo encontro de mundos, mesmo que em meio a miudezas. A gente se vê.